Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja Amor Sem Fim. Eu sou o pastor Henrique, aqui é a pastora André e é uma alegria ter você aqui conosco. Se você busca uma resposta de Deus, essa palavra é para você. Então nós temos aqui Neemias, de capítulo 1, versos 3 e 4. Todos acharam? Glória a Deus, amém. E diz assim, eles me contaram que aqueles que não tinham morrido haviam voltado na província de Judá e estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moraram ali por perto os desprezavam e disseram: finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Versículo 4 fala assim: quando ouvi isso, eu sentei e chorei. Amém? Amém ou não amém? Se assenta em nome de Jesus. Glória a Deus. Que bom estar aqui com vocês. Gente, nós estamos na verdade, né? Num evento de casais, Ministério de Casais, a 2 horas daqui, ali em Santa Catarina. E esse evento estava marcado já desde o ano passado. E aí não sabíamos que, né, nós estaríamos aqui hoje, porque o futuro a Deus pertence. E aí eu falei para André, como é que é a agenda lá? Ele falou: olha, nós começamos lá. Nós fazemos a abertura à noite. E aí no domingo à noite é com você também está pregando lá. Eu falei, então nós vamos fazer o seguinte, então nós vamos fazer uma abertura, depois que terminar o evento, o primeiro dia, a gente volta embora, dorme em casa, faz o culto aqui de manhã e depois nós vamos para lá de novo. Daí volta depois, na terça-feira. E é uma alegria, né? E aí o Marquinhos perguntou: mas pastor, você não pode ficar cansado. Pastor cansado não pode. Eu falei: não, Marquinhos, eu estou fazendo o que eu gosto, né? E quando a gente faz o que a gente ama, é maravilhoso. Deus conserva nossas forças, amém? Por isso estou aqui com alegria hoje no coração, dividindo com vocês esse momento que nós estamos vivenciando. Amém, Jesus? Você crê que o Senhor tem algo muito melhor preparado para nós, num futuro bem próximo? Glória a Jesus? Tem, né? Mas vamos refletir sobre o texto. O texto é o texto de Neemias. Eu tenho orado ao Senhor, buscado ao Senhor que nos fale o que Ele tem para esse início para nós. Então, semana passada nós falamos exatamente do organismo vivo do corpo de Cristo. E hoje, dando um tema para essa ministração, eu coloquei o dia que nós decidimos reconstruir. O dia que você decide reconstruir. E aí eu não posso passar batido sem olhar para Neemias. Eu quero fazer um paralelo da construção das muralhas de Jerusalém. O povo tinha sido escravizado, ficou um bom tempo escravizado. E ele volta de novo agora para Jerusalém. Mas quando volta, tudo que eles haviam construído agora estava desguarnecido, estava caído, não tinha segurança a cidade. E Neemias servia o reinado de Artaxerxes, o rei. Ele servia. Neemias, ele não era profeta. Olha que interessante. Laércio não era profeta. Ele não era sacerdote. Não era rei. Era um simples baterista. Estou brincando, era um simples copeiro. Podia perder essa, né? Ele era copeiro, Osiander. Aqui tem um princípio muito maravilhoso, né? Quando Deus quer construir algo, quando Deus quer reconstruir algo, Edson, na verdade, Ele não procura posição, Ele procura disposição. Entendeu? Porque se tem um lugar, amado, que nós somos todos iguais, é aqui. Nós somos todos iguais. Não existe, a gente tem funções diferentes, né? Trabalhos diferentes, alguns médicos, engenheiros e assim por diante, né? Mas diante do Senhor, o Senhor não vê as posições, Ele vê a disposição. E Ele viu isso em Neemias,
E quando Neemias escuta notícias a respeito do seu povo, olha que coisa linda, gente. A Sagrada Escritura, no versículo 4, fala que ele senta e ele chora. Aqui tem um outro princípio maravilhoso. Quando nossos irmãos estão sofrendo, qual tem sido a nossa reação? Será que nós temos nos importado? Será que nós temos chorado a respeito? Então Jerusalém estava em ruínas, os muros estavam quebrados, as portas estavam queimadas e o povo estava envergonhado. E a pergunta que fazemos hoje é o que fazemos quando vemos que ao nosso redor tudo está destruído? Neemias nos ensina, na verdade, a respeito disso. Então hoje a pergunta para mim e para você: como é que nós estamos como igreja? Não esse templo aqui, mas nós, como nós estamos como igreja? Como está a sua família? Como está você? A pergunta nesta manhã é isso. Por quê? Porque às vezes muitos de nós possuem os seus muros de fé por fora, mas por dentro já está rachado. Eu não sou, como é que diz, um bom servente de pedreiro, né? Tem alguém aqui que é servente de pedreiro, não? Que manda muito bem nisso? Eu não sou, mas eu lembro que quando meu pai resolveu construir, né, um puxadinho para fazer o quarto dele, ele me chamou, Lércio, para ajudar ele, né? E eu lembro até o dia de hoje que meu pai fez a massa, colocou a amassadeira, pegou os tijolos, pegou a areia e começou a subir o muro. E eu olhei aquilo e vi assim, nossa, está muito rápido essa construção, porque eu não vi ele separar um prumo, nada, medir nada, ele simplesmente botou um tijolo em cima do outro e foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo. E quando estava quase pronta a parede, eu olhei de um lado assim, gente, a parede fazia uma barriga, ela fazia assim, ela fazia uma barriga. E eu não falei nada para o meu pai, claro, né? Eu era pequeno, ele era o construtor. Mas depois de feita essa parede, né? Ele amassou, ficou bonito. Mas uns dias depois começou a rachar. Por fora, a gente via que estava bonito. Por fora, né? Para a rua. Mas para o lado de dentro, estava rachando. Muitos talvez estão assim hoje, né? Por fora, uma geração que possui os seus muros construídos, mas por dentro eles estão todos rachados. Então, a ideia aqui hoje é que a ruína pode destruir uma geração, pode, mas a acomodação, gente, a acomodação perante a uma situação de ruína é a pior coisa que nós podemos ter. Porque às vezes nós estamos vendo o problema, às vezes nós estamos vendo a dificuldade, às vezes nós estamos vendo a rachadura, mas a acomodação Neemias vai nos ensinar algumas lições muito importantes, que eu gostaria que você olhasse para dentro de você, para a sua vida, para a sua igreja, para a sua família, para a nossa igreja aqui, né, agora. E onde houver um intuito de rachadura, que a gente possa não se acomodar, que a gente possa nessa manhã sentar e chorar e pedir restauração. Amém ou não amém? Diga para quem está do seu lado: hoje existe restauração para você. A primeira lição que eu aprendo com Neemias, coloca lá para mim, Beatriz, né? É: quem ama se importa. Qual o valor de quem você ama, gente? Qual é o valor da pessoa que está ao seu lado? Você é capaz de mensurar, Edson, o valor da Adriana? Qual é o valor? Neemias, quando soube da notícia dos muros de Jerusalém, qual é o valor da pessoa com que você convive, com quem você ama? Qual é o valor das coisas para você? Neemias não morava em Jerusalém, estava confortável na Pérsia, tinha estabilidade, olha só, tinha segurança, tinha posição. Mas quando ele soube da notícia,
Ele chorou. Ele chorou, ele chorou. Por quê? Porque ele lembrou, nem sempre foi assim. Esse muro que está caído hoje, um dia, era o melhor muro da cidade, não é? Essa família que hoje em dia está complicada, nem sempre foi assim. Já foi uma família feliz. Esses filhos que hoje não estão no caminho do Senhor, nem sempre foi assim. Será que nós temos chorado, né? Esta igreja nem sempre foi assim. Ela já teve dias de avivamento, ela já teve dias poderosos. Não é que nós não devemos nos acostumar com as situações. Nós devemos se colocar diante do Senhor, orar, pedir ao Senhor, porque na verdade o problema de muitos não é a falta de força, mas no mundo atual hoje a gente vê a falta de sensibilidade. Ninguém mais tem empatia com ninguém, é ou não é? Todo mundo sabe o que é empatia aqui? É você se colocar verdadeiramente no lugar do outro. É você se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar, né, de quem está vivenciando de repente um problema, uma dificuldade. É eu como pastor me colocar, né, no lugar de você como corpo de Cristo, de igreja. É isso que falta, a sensibilidade de nós ouvirmos mais, não é? de nós sofrermos juntos. A Sagrada Escritura fala sobre isso. Se alegrai com aqueles que se alegram, mas chorai com aqueles também que choram. Então a primeira lição é: quanto vale quem, né, você ama, porque você pode se importar com ela hoje, né? Nós nunca devemos olhar para as situações e dizer assim: o problema não é meu, né? A casa de recuperação, resgate, tem cerca de quantos? 10 homens, né? Cerca de 10 homens. Eles não estão aqui com a gente hoje, né? E por que eles não estão? Porque a Kombi com que eles vêm até aqui não deu ruim, gente, né? Deu ruim. Senão nós teríamos mais 10 homens hoje aqui. Já pensou? Então assim, o coração da gente aperta, né? O coração da gente aperta. Vamos arrumar essa Kombi, né? Vamos arrumar essa Kombi, em nome de Jesus, né? Veja lá, Amor Sem Fim vai ofertar para a Kombi. Vamos fazer isso. E nós precisamos se importar com as coisas, né? Hoje eles poderiam estar ouvindo a palavra aqui e não estão. E foi muito em cima, não teve como a gente consertar antes, porque se tivesse nós tínhamos consertado, nós ia dar um jeito, né? Então, ou seja, é isso. O problema não é meu, claro que é meu. Não fui eu que causei. A Kombi realmente não fui eu que causei, mas eu tenho. Meu também, né? Aquele que está sem alimento, aquele que está sem mantimento, eu tenho como fazer alguma coisa. Eu tenho como ajudar. Por quê? Porque Jesus falou que esse é o verdadeiro evangelho, pastora Juliana. Esse é o verdadeiro evangelho. É cuidar daqueles que... É cuidar das viúvas. Nesse retiro que nós estamos lá, tem umas 16 mulheres. A André perguntou: o que essa mulherada veio fazer aqui se elas não são casadas? E eu falei assim: elas devem ser viúvas. E a pastora está cuidando das viúvas. Ela está certa. Ela levou 16 mulheres. E hoje eu vou pregar para todos, os casais e para as viúvas. E vou incluir elas no... né? Porque elas são felizes e não sabem. Agora, se elas casar de novo, daí o problema é delas. Estou brincando, gente. Alguém vai precisar resolver. E quem? Nós, igreja, precisamos voltar a chorar pela nossa família. Precisamos voltar a chorar pelos nossos filhos. Precisamos voltar a chorar pela nossa cidade. Precisamos voltar a chorar pelas nossas igrejas. Por quê? Porque o verdadeiro avivamento, Rafaela, começa com lágrimas. E quando eu falo em avivamento, é o fruto de que esse avivamento produz. O avivamento não é hoje o Espírito Santo descer aqui e falar conosco e nós falarmos em línguas. Não, o verdadeiro avivamento é o fruto daquilo que nós vamos receber hoje aqui e exercer lá na nossa casa. Com os nossos filhos, com o nosso esposo, com a nossa esposa. É o fruto, é o que vai gerar. E ele é gerado muitas vezes com lágrimas, você chorando.
por quem você ama. Então a primeira coisa que eu aprendo com Neemias é, né? Porque quando nós pararmos de chorar, significa que nós começamos a aceitar as coisas. Sabia? E hoje eu quero que a reconstrução comece em você, quando você decidir não aceitar mais aquilo que está quebrado. Com André eu aprendi uma coisa bem interessante. Os meus pais, os mais velhos, você deve ter também seus pais ou alguém que você conhece, principalmente vô e vó. Eles gostam de coisa velha, não gostam? O meu pai gostava de... Ele tinha no fundo do quintal dele, ele tinha um barraquinho, né? Que ele só colocava as coisas velhas. Tudo aquilo que tinha que jogar fora, ele levava para lá. Só que isso é uma cultura tão forte que quando, às vezes, alguma coisa quebrava dentro da nossa casa, ficava quebrada. Então, se a xícara quebrasse aqui, ó, ele deixava e ficava. Não é? Então, ou seja, nós temos que decidir a não aceitar mais aquilo que está quebrado. Então, quando eu casei, quebrava um prato, já ia embora. Então o primeiro paradigma meu quebrado, a primeira cultura foi essa, não aceitar mais as coisas que estão quebradas. Se o seu relacionamento não está bom, tem que consertar. Se o relacionamento com seu pai não está bom, tem que consertar. Se o seu relacionamento com seus filhos não está bom, tem que consertar. Por quê? Porque é com lágrimas que nós consertamos alguma coisa. É orando ao Senhor. Então primeira lição é essa, né? Primeira lição, quem ama se importa. Segunda lição, antes de agir, ele ora ao Senhor. Olha que coisa mais linda. Neemias, no capítulo 1, versículo 4, ele fala assim: eu orei perante o Deus dos céus. Ó, antes de tomar essa decisão de estar aqui, eu estava falando com a família ali, com o casal, né? Eu falo assim, gente, nós tivemos que orar. Ontem uma pastora perguntou, pastor, qual foi a resistência que você sentiu? Está sentindo muita resistência externa? Eu falei assim, não, externa até que não, mas a interna, eu mesmo, nossa, porque é assim, né? Mas antes de tomar qualquer decisão, oremos ao Senhor. Antes dele consertar os muros, ele ora. E ele orou por 4 meses, gente, 4 meses. O capítulo 2:1, na verdade, o versículo 2:1, se não me falha a memória, vai falar que ele ora por 4 meses a respeito daquele muro. Ele ora a respeito, porque ele sente a dor de quem estava lá. Então, ou seja, a Sagrada Escritura fala que ele ora, e aí quando ele foi se apresentar diante do rei, o rei viu que ele estava triste. A Sagrada Escritura fala que um rosto feliz, como é que é? A formoseia, né? O rosto feliz é aquele que você observa quando a pessoa está feliz. Mas quando a pessoa não está feliz, você olha para ela, você já vê, né? Você já vê no rosto. E o rei Artaxerxes olhou para ele e falou assim: Neemias, você não está feliz, o que está acontecendo com você, Neemias? Eu nunca vi você, olha só, eu nunca vi você me servindo com tristeza. Olha que, aqui tem um conceito muito gostoso. Quando nós vamos servir ao Rei dos Reis, nós temos que servir com alegria, né? O Laércio ontem, eu dei risada sozinho no carro com o André, mandou um vídeo dele limpando o banheiro aqui, gente. Eu entrei nesse banheiro aqui, eu resolvi não só lavar o chão, mas eu resolvi lavar as paredes, jogou água, lavou os banheiros, né? Pastor lavando banheiro, que seja ele, não seja eu, tô brincando. Esse sábado foi ele, mas sábado passado foi nós, né? E assim vai, mas com alegria, por quê? Porque é para o rei, o grande eu sou, aquele que nos chamou, aquele que nos alistou. E olha, eu vou falar uma coisa para você, não é porque nós só estamos começando, mas daqui para frente, seja 500, seja 600, seja 1000, seja quanto o Senhor colocar na nossa mão, vai ser sempre assim. Por quê? Porque a cultura que nós estamos implementando aqui é essa, é uma cultura de reino. E em cultura de reino, eu só sou o instrumento, Bruno, que vou guiar, só isso. E é só isso que eu quero fazer, é guiar, entendeu? Né? Porque eu tenho que entender que para Deus fazer o que Ele vai fazer, foi orado. Então quem ora antes de agir, age com autoridade.
Quem ora antes de agir, age com autoridade. Esse problema, essa dificuldade, a família, seja o que for, o que você a reconstrução começa com os joelhos dobrados. Joelho no chão. Eu lembro de uma música das antigas que fala assim: de joelho é melhor, de joelho é melhor, na dor ou na tribulação, sofrendo ou não, de joelho é melhor. Minha mãe, às 3 horas da tarde, ela dobrava os joelhos no quarto dela. E não dava 5 minutos que ela dobrava os joelhos, chegava uma irmã do coque, chamada irmã Paulina, falecida há muitos anos, irmã Paulina. Ela chegava, minha mãe já deixava o portão aberto, ela abria o portão, eu estava na sala, ela entrava na sala, fazia assim para mim. Ela entrava, abria a porta, fechava a porta, dobrava os joelhos dela atrás da porta e orava. Minha mãe orava no quarto e ela orava na sala. E você, Henrique? Não, eu ficava olhando, eu ficava olhando aquilo, eu falei, isso é coisa de crente mesmo, né? E aí elas levantavam depois de meia hora, 40 minutos orando, aí pegavam, tomavam um chá gostoso, as duas, papeavam, conversavam, e depois ela ia embora. E só falavam de coisa boa, Lércio. Só falavam das maravilhas do Senhor. Então a reconstrução de famílias quebradas, de relacionamentos quebrados, começa de joelho no chão. Às vezes a gente quer falar, né? Quer resolver na força da fala, na força do braço. E Deus está dizendo para mim e para você hoje, de joelho é melhor. Famílias querem restauração, mas não tem altar. Igrejas querem crescimento, mas não tem joelho no chão. Então Deus ensina. Precisamos consultar a Deus para que Ele nos guie. Então talvez hoje os muros da sua casa estejam quebrados, talvez o seu casamento esteja fragilizado, talvez a sua fé esteja abalada, mas o Senhor está dizendo assim, ó, antes de levantar os seus muros, levante-se como intercessor. Ore firmemente pela sua casa. Sabe por que eu estou aqui hoje de pé? Porque a minha mãe, muito alta, 1,40 m, ela dobrava os joelhos, e eu via ela orando de madrugada por mim, pastora Juliana. Ela orava incessantemente por mim antes. E eu vou falar a verdade para você, o poder de uma oração, pastora Elis, tem muita eficácia, mesmo quando você já partiu desta vida. Oração não tem prazo de validade. Uma vez que você ora, você cobre a quem você orou no reino dos céus. E ela dizia assim, que o meu filho seja um homem íntegro, que o meu filho seja um homem valoroso, que o meu filho seja um grande pai, que o meu filho seja um excelente marido. Fazem, quantos anos já faz que meus pais partiram? Acho que já faz quase uns 20 anos. Quase uns 20 anos que eles partiram, mas eu vivo a oração dela até os dias de hoje. Então a oração é o segredo para se reconstruir. Amém? Terceira lição que ele me ensina, a visão atrai o favor. Meu Deus, eu achei que ia ser rápido, né? A terceira lição é a visão atrai favor, ou seja, Neemias falou com o rei e ele não foi despreparado, ele foi preparado. Sabe quando você busca o Senhor, quando você fala com o Senhor, Ele te dá recursos. Neemias recebeu recurso, Rafa, né? Ele recebeu cartas da parte do rei, ele recebeu madeira, ele recebeu as vigas, as portas, tudo para a reconstrução do mundo. Então ele não tinha só um plano, mas ele tinha uma estratégia, mas mais do que estratégia, ele tinha uma visão. Ó, sabe o que Deus está fazendo conosco? Está nos dando visão. Nós estamos aqui, mas não estamos... Eu falo isso para a André, ela tem vários tipos de frio na barriga, né? Mas é assim, por quê? Porque nós vamos orar ao Senhor e Ele vai nos dar recurso, Ele vai nos dar carta de autorização e Ele vai nos dar proteção, como deu para Neemias reconstruir. Amém? Então muita gente quer milagre,
mas não quer planejar. Tem que planejar. Você quer que o milagre aconteça? Planeje. Você quer que as coisas aconteçam? Bota o teu joelho no chão, se organize, porque igreja forte não é só aquela que ora, mas é aquela também que se organiza junto. O corpo organizado, gente, nós vamos muito longe. Eu tenho o poder de atrair algumas pessoas, mas você também tem como ovelha. Você como ovelha tem poder de atrair. Você e que gostariam, de ser abençoado como você é abençoado. Pense sobre isso. Então, a quarta lição é: se organize, porque tenha visão, porque você vai atrair o favor de Deus. A terceira, a quarta, diz assim: toda obra de Deus que se levanta, enfrenta oposição. Então, nessa situação da sua vida, toda vez que você se colocar de pé diante de uma situação no sentido de querer reconstrução, vai haver os levantes. A Sagrada Escritura fala que Neemias teve Sambalate, Tobias, teve Gesem, e no versículo 4:3 de Neemias fala que eles estavam dispostos a não deixar construir os muros. Eles não queriam de jeito nenhum a construção dos muros. Então, ou seja, críticas, deboches, ameaças, falsas acusações. Gente, isso nós temos aos montes aí fora. É ou não é? A família do meu pai olhava para ele e dizia assim: Sebastião, porque quando eu nasci ele tinha 50 anos de idade, Lers. Ele dizia assim: Sebastião, o que você fez? Você não tem criança, vão crescer. Como é que esse menino vai crescer? Você não tem estudo? Debochavam dele. Você não sabe ler, não sabe escrever, sabe só assinar seu nome. Como é que você vai criar esse menino? Falavam assim, Bianca. Os deboches, as acusações, as ameaças dentro, das nossas vidas, elas vão existir. As pessoas vão chegar para você no seu trabalho: vi que você se inscreveu lá para o novo cargo, mas você não tem condição. Eles estão pedindo alguém mais elitizado, alguém mais. Amados, eu não sei o que acontece comigo, eu sempre gosto das coisas boas. Eu trabalhei na Gomvarre Brasil por 7 anos, uma indústria metalúrgica. Eu entrei lá, levantando as mãos para aquela empresa, que eu nem sabia, Bianca, o que era, como trabalhava, como funcionava. Eu cheguei na frente porque o rapaz, amigo nosso, falou para minha sogra que era uma empresa boa de trabalhar. Eu já acreditei aí. Então eu peguei o meu sogro, 79, caindo aos pedaços, eu fui lá na frente e botei a minha mão, assim, a guarita lá estava dos guardas, os guardas ficaram olhando, eu levantei as minhas mãos e coloquei para aquela empresa grande e falei assim: Senhor, eu quero trabalhar aí. Aí falaram que é uma empresa boa, que abençoa os funcionários, bota eu aí dentro. E vim embora. Uma semana eu recebi uma ligação do RH e uma semana depois eu estava para fazer entrevista lá. A hora que eu entrei, eles me deixaram numa salinha, eu entrei pegando as revistas para ver o que a empresa trabalhava, porque nem isso eu sabia. E aí eu passei pela entrevista com o RH, a moça olhou e falou assim: mas eu estava vendo, o senhor é casado, no caso, então nós temos um trabalho aqui, mas o salário não é bom. Olha o que ela falou para mim: o salário não é bom, me desmotivando. Eu falei assim: mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu tenho chance de melhorar nessa empresa? Eu tenho chance de crescer? Eu tenho chance de progredir? Eu tenho chance de subir? Ela falou assim: não, é uma empresa espanhola, se você for um bom funcionário, você vai crescer aqui dentro. Eu falei assim: então eu aceito. Por quê? Porque às vezes o mundo não olha como você olha, da perspectiva que você olha. O mundo olha da perspectiva de Saul e olha com a perspectiva de Samuel. Deus olha para aquilo que está dentro de você. Gente, aonde você pisar a planta do teu pé, mesmo que esteja oposição, mesmo que não esteja legal, mesmo que esteja destruído, o Senhor vai fazer porque você está lá. Sabe o que aconteceu? 3 meses
Eu na embalagem, suava, Laércio, suava embalando fardo de aço, porque ela é uma empresa automotiva, cortava para carros, né? 3 meses, melhor dupla da embalagem. Quem foi? Eu e o meu colega. Em 3 meses eu subi de cargo. Fui para pronte rolante, para montador de aquelas matrizes de 35, 50 toneladas que andava assim, sabe, em cima. Fiz um curso de ponte rolante e fui trabalhar como montador. 3 meses, o melhor montador da fábrica. Por quê? Porque as pessoas diziam assim para mim: ixi, mas você está mudando de carro, não vá para lá, não é bom. Olha, 50 toneladas, e se cair em cima da tua cabeça esse troço? Não mude. E eu falei assim: não, eu estou aqui porque Deus me colocou aqui. 3 meses na ponte rolante, eu passava, no coração da fábrica tinha uma sala, toda iluminada, branquinha, limpinha, cheirosinha, cafezinho, chazinho, pãozinho, os negocinhos e ar-condicionado. Por fora da fábrica, um inferno, gente, um calor. E aí você botava a cabeça lá dentro, porque só deixava você colocar a cabeça lá dentro. E aquele frescor vinha no rosto. Eu falei: eu quero ficar aqui. É aqui que eu quero, aqui que é o meu lugar. Saiu, como é que a gente chama? Uma vaga. 50 por 1 era a vaga. 50 por 1. Eu peguei a ficha, eu olhei, nada das funções se encaixava para mim. Eu não tinha 10% do que eles estavam pedindo. Mas eu peguei a vaga, a pastora Juliana, fui para casa, deitei com a Andréia, e quando nós deitamos, o André falou: o que é isso? Eu falei: isso aqui é o meu passaporte para entrar no céu. Me ajuda a preencher esse negócio aqui, porque é um laboratório, lá tem cafezinho. Falei para ela: lá tem, e lá também o nosso 50. E todo mundo dizia: ih, mas não vai entrar, Henrique, você não vai entrar. Tobias e Sambalate tem aos montes para dizer que nós não vamos crescer, que nós não vamos progredir, que não vai ter um povo, que deixa que eles falem, joelho no chão. Resumindo, de 50 ficou 20, eu estava nos 20, de 20 ficou 10, eu estava nos 10, dos 10 ficou 5, eu estava nos 5, dos 5 ficou 3, eu estava nos 3, e dos 3 ia ficar só 1. E eu fiquei. Aleluia! Eu fiquei 7 anos, 6 anos no ar-condicionado, certinho, bolinho, pãozinho, café e chazinho, e o pessoal passava lá e dizia assim: como é que você entrou? Eu falei assim: foi Deus. Mas eu deixo você também entrar, entra, sirva-se um cafezinho, seja abençoado. E abençoava todos os que passavam lá, aqueles que diziam para mim assim: ó, você não vai entrar aqui. Então a lição que eu aprendo aqui com Neemias é que não importa, não importa que digam, que falem, que, não tem ensino que digam, que falem, tem ensino aí, não tem? Tem ensino aí. Então, faça como Neemias, olha a resposta de Neemias em 6:3, eu estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Estou fazendo uma grande obra, nós não vamos parar. Sabe o que Deus está fazendo com você? Te treinando para receber quem vai vir. Eu vou cuidar de você, Uzi e Yara. Aqui vocês vão ser vistos, aqui vocês vão ser enxergados. Mas eu estou falando isso não porque para eles, é porque vocês sabem que nós já congregamos juntos, nós já caminhamos juntos. E se eu estou falando é porque vocês já viram isso em mim, de anos atrás. Então é sobre isso, não importa. E o dia que eu esquecer, vocês têm que me lembrar: ô pastor, você me esqueceu. Por que você me esqueceu? Tem que me lembrar. Porque eu sou humano, Bruna? Às vezes a gente estamos trilhando, Deus vai nos abençoar. Então assim, não perca o seu tempo, não desça do muro porque estão falando de você, não desista da sua família porque falaram que não vai ter mais jeito, não desista dos seus filhos porque, se o Laércio desistisse, aliás, se a pastora Elis desistisse do pastor Laércio, ele não estaria sentado aqui. E não foi falta de falar, que às vezes nós falávamos para ela: desiste mesmo que não tem jeito. E hoje está aqui, E mais do que isso, cuidando de uns 10 que é pior do que ele.
Pior que ele. Eu me divirto ver, às vezes, as histórias dele que eles contam, porque eles são pura criança. Hoje eu vou falar porque eles não estão aqui, depois eles vão vir, aí não posso falar mais. Mas eu me divirto. Ele é o pai deles. Então, ser pastor é isso, né? Tem que ser vocacionado, tem que ter uma vocação para poder cuidar da ovelha, limpar a salão da ovelha. Porque a ovelha é míope. Eu vou pregar ainda sobre isso. Ela é míope, ela não enxerga. Então precisa de alguém. Então, ou seja, não desça do muro. Não desça pelas brigas pequenas, não desça pelas fofocas, não desça pela discussão, não desça pela provocação, não desça pela distração. Continue construindo, mesmo meio às oposições. Amém, pastor? Vamos continuar construindo, né? Quinta lição, acho que dá ainda, né? Dá. Quinta lição, fala que cada um constrói sua parte. Essa é gostosa. Essa é boa, que eu estou dividindo, como é que fala? A visão, o cajado com vocês. Que coisa linda que Neemias explica. Ele organizou o povo e cada família construía parte. Sozinho, família. Você vai construir comigo. Você vai pegar uma palavra como essa aí hoje e você vai distribuir lá na sua casa. Hoje tinha uma palavra de reconstrução. Olha, ela foi tão bom para a minha vida que eu gostei tanto que também serve para... Ou seja, todos, Neemias 3:28 fala que desde cima da porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um de frente à sua casa. Ou seja, você não pode reconstruir o casamento do seu vizinho, mas pode reconstruir o seu. Tem coisas que você pode fazer antes de fazer. Não pode mudar de repente a vida do filho do outro, mas pode discipular o seu. Porque às vezes o que acontece? Nós queremos que queremos consertar o outro, nosso vizinho, e esquecemos. Temos que o nosso primeiro ministério, eu vou falar aqui, aliás, vou falar à noite sobre isso. O nosso primeiro ministério, gente, não é isso aqui, a igreja. Nosso primeiro ministério é a nossa casa. Para eu ser pastor de vocês aqui, eu preciso primeiro ser pastor da minha casa. Eu primeiro tanto que me deu 3 meninas, né? 3 meninas. Não é fácil, né, Edson? Mas é maravilhoso, não é fácil, mas é desafiador, né? Estou com uma saudade que não me cabe do meu coração, da minha mais velha. Meu Deus do céu, não dá nem para mim falar, vou parar de falar senão, entendeu? Então não espere o pastor fazer tudo, não espere eu fazer tudo. Sempre quis falar isso, estou aliviado. Não espere o seu líder fazer tudo, não espere, né? Até fiquei emocionado, vou tirar o óculos para me ver. Se cada família fortalecer a sua parte, a igreja inteira será fortalecida. Amém? Hein, Bianca? A igreja inteira vai ser fortalecida se todos nós construirmos juntos. Então uma igreja forte é resultado de famílias fortes. Sabe o que eu digo para os casais? Que eu vou dizer para eles hoje? Que Deus não restaura famílias. Eles vão ficar abismados. Como Deus não restaura famílias? Não restaura. Ele restaura pessoas, Bianca. E pessoas restauradas restauram famílias. É você que tem que ser restaurado. Porque se você for restaurado, você vai restaurar a sua família. Você vai restaurar o ambiente do seu trabalho. Você vai restaurar o ambiente da sua escola. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Porque durante anos eu servi essa escola e continuo servindo essa escola. Orando no pátio dessa escola. Conversando com... Então, ou seja, Deus tem um propósito em todas as coisas. O que eu mais quero ver, enquanto eu estiver aqui, se nós tivermos tempo, eu quero que esses pais possam começar a sentar aqui. E se eles começarem a vir a sentar aqui, nós vamos ficar para fora. Amém ou não amém? Não, diga amém, porque aí vocês vão trabalhar bastante.
resultado de famílias fortes. Quando cada um faz a sua parte, cuida da sua parte, o corpo todo se fortalece. Isso é igreja, isso é família, isso é corpo de Cristo. Então não espere o pastor fazer tudo, não vou conseguir fazer tudo. Não espere o outro orar por você, não é? Não espere alguém restaurar aquilo que é sua responsabilidade. Trabalhavam de mãos a toda, né? Trabalhavam. E mais, uma mão eles trabalhavam e a outra eles tinham espada para se defender daqueles que não queriam que eles construíssem. Isso é fantástico, esse princípio é maravilhoso. Isso nos ensina vigilância. Vigilância. Com uma mão você constrói e com a outra mão você defende o que você constrói. Com uma mão você constrói o seu lar e com a outra mão você luta contra o inimigo que quer destruir o seu lar. Está aí nas redes sociais, gente, as tragédias de famílias colocadas, pondo fim em suas vidas. E última lição, a obra termina mais rápido do que parece. Aqui para Neemias, 52 dias. Acabou o muro em 52 dias, Neemias 6,15. 52 dias estava pronto um muro, que talvez levasse muitos anos para ser construído. Mas Neemias 4,6 fala assim, ó, que o povo tinha ânimo para trabalhar. Você tem ânimo para trabalhar, Marquinhos? Eita! Você tem ânimo para trabalhar? O pastor Laércio mostrou o ânimo dele ontem, companheiro. Você tem ânimo para trabalhar? Você tem ânimo? Porque se nós tivermos ânimo para trabalhar, isso aqui vai ficar rapidinho pequeno para nós irmos para algo maior. E eu já vi, gente, essas coisas, né? Mas eu vi um barracão maravilhoso, o barracão dos sonhos. 1.900 metros quadrados de terreno, 686 metros de barracão, ou seja, sala para tudo que é lado, sala para criançada, sala para adolescente, sala... Se é impossível, vai ser concluído. Amém? Aquilo que parece impossível para você vai ser realizado, porque houve oração, houve unidade, houve foco, houve esperança, e o que Deus começa, Ele sustenta até o fim. Amém ou não amém? Se Deus deu a visão, Ele vai dar a provisão. É ou não é? Não foi assim com Elias? Foi assim com Elias. Ele disse, meu filho, desce para Queribe, fica lá, porque eu vou te sustentar. E para você saber que é eu vou mandar o corvo. O corvo vai alimentar você. Irmão, isso é fora de... Isso é, como é que fala? É fora de cabimento, né? Se você for estudar o corvo, o animal corvo, né? Levar comida para um ser humano é fora da curva. Então, se Deus deu, aquilo que Deus começou, Ele vai sustentar até o fim. Então, a obra termina quando há unidade. A unidade acelera os milagres. Se nós nos unirmos aqui, Deus vai concluir na nossa vida. Amém? Você pode se colocar de pé, por favor? Eu queria fazer uma reflexão com você e orar com você, antes de nós encerrarmos. Talvez muitos de nós aqui estejam com os muros. Você fala assim, pastor, ando sem fé. Talvez o muro da sua família esteja abalado, o seu relacionamento com familiares. Talvez o muro do ministério esteja enfraquecido. Talvez a sua casa precise de um novo começo. A nossa igreja precisa de um novo nível. Mas a questão que eu aprendo com Neemias é que ele diz para mim assim, ó, não se acostume com as ruínas. Ore antes de agir. Sinta, planeje, persevere. Assuma a sua parte. Não desça do muro. E trabalhe com unidade. São princípios que nesta manhã foram revelados ao nosso coração. E Deus está procurando Neemias hoje. Você pode dizer para você mesmo que você quer ser um Neemias? Que você quer ser um Neemias no Amor Sem Fim? Não para reconstruir prédios, mas para reconstruir lares. Não apenas para levantar paredes, não é?
mas para levantar gerações. Eu fico pensando quando não estiver mais aqui. Tudo que começamos em Deus não vai ter fim, não vai parar. Para abrir igrejas, eles pedem uma série de documentação. E uma das perguntas que estavam lá, fala assim: o que você vai fazer se caso Amor Sem Fim não existir mais? Eu falei, nem pensei nisso, porque eu quero que ela exista. Eu quero que ela exista. Quando eu não estiver mais aqui, alguém vai estar, Deus vai preparar outro. Porque aquilo que Deus começou a construir, Ele vai terminar. Então hoje, é você que decide. Eu não vou mais me acostumar com essa destruição, mas eu vou reconstruir a minha parte. Eu não vou desistir, eu não vou descer do muro. Porque quando os muros se levantam, olha o que eu vou dizer para você, quando os muros se levantam, a vergonha cai, o inimigo recua, as famílias se fortalecem, a igreja cresce e, melhor de tudo, Deus é glorificado. Amém? Esperamos que essa palavra tenha falado com você. Se Deus falou com você, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Então, se inscreva no canal e venha caminhar conosco. E continue recebendo conteúdo que edifica a sua fé. Deus abençoe e até o próximo vídeo.